Andreas Gunnar Frank, Acumulação Mundial, 1492-1789. Parte 2. Do comércio à indústria. Revolução Americana e Revolução Francesa, 1789. Citação de Joseph A. Schumpeter, do parágrafo inicial do prefácio A Business Cycle, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Abre aspas. Analisar os ciclos comerciais significa, sem mais nem menos, analisar o processo econômico da era capitalista. Quase todos nós descobrimos esta verdade que, de imediato, revela a natureza da tarefa e também suas formidáveis dimensões. Os ciclos não são, como as amígdalas, coisas separadas a serem tratadas isoladamente. A exemplo do ritmo cardíaco, eles pertencem à essência do organismo que os denuncia. Denominei este livro Design Cycles para indicar sucintamente o que aguarda o leitor, embora o subtítulo indique verdadeiramente o que tentei fazer. Fecha aspas. Capítulo 3. A economia política da expansão cíclica e da rivalidade, 1689-1763. 1. As guerras cíclicas, 1689 a 1793. Depois da depressão e transformação estrutural do século XVII, o século XVIII deve ser considerado como de expansão competitiva. No continente europeu, esse século caracterizou-se por uma série de guerras aparentemente infindáveis, enquanto no ultramar foi marcado pelo desenvolvimento do complexo de lavouras intensivas escravistas de cana-de-açúcar, sobretudo nas Índias ocidentais, os comércios triangulares, inclusive de escravos, entre elas a Europa, a África e a América do Norte, e a incorporação desses principais fatores ao processo mundial de acumulação de capital. Mais tarde, a Índia, e em menor grau a Indonésia, sofreriam transformações que também representaram sua diferente participação qualitativa e quantitativa naquele processo. Os metais preciosos para lubrificar essa expansão seriam fornecidos pelo renovado aumento na produção de prata das velhas regiões mineiras da América Hispânica e, durante certo tempo, pelo fornecimento de ouro de Minas Gerais no Brasil português. Após a eliminação do poder holandês, assinalado por suas guerras com os ingleses na virada do século e o crescente enfraquecimento relativo da Espanha, as guerras e seus teatros universais passaram a exprimir a rivalidade comercial anglo-francesa, para cuja resolução em favor da Grã-Bretanha essas guerras em muito contribuíram. O crescimento da produção na Inglaterra e, sobretudo, da exportação de têxteis naquele clima político e econômico prepararam-na para a demarragem, no fim do século XVIII, do que tem sido chamado Revolução Industrial. Longe de ser suave e regular, esse desenvolvimento foi marcado por incessantes e breves flutuações econômicas, que, por seu turno, podem ser agrupadas, grosso modo, nas seguintes fases cíclicas ou períodos de maior expansão ou depressão. 1670 a 1688, depressão. 1689 a 1720, expansão. De 1720 a 1746 ou 47, depressão. 1747 ou 48 a 1761 ou 63, expansão. 1763 a 1789, depressão. 1790 a 1815, expansão. Convém rever aqui
os períodos que, através da Guerra dos 7 Anos, conduziram aos desenvolvimentos posteriores à Paz de Paris, para exame de sua conexão com a Revolução Industrial. A Revolução Comercial do século XVIII foi vencida pela Inglaterra, e na Inglaterra o século XVIII já havia começado no século anterior. Embora tenham sido prioritariamente o capital e a tecnologia holandeses que, depois da expulsão dos holandeses do Brasil, abriram o Caribe à produção de açúcar, a inicial expansão e implantação do açúcar no fim da depressão do século XVII foi, em primeiro lugar, inglesa e, em segundo lugar, francesa. Diz-se que o século XVIII, para a Inglaterra, foi o paraninfo da gloriosa Revolução de 1688, acompanhada por um período de expansão genérica que durou até 1720. Este foi seguido, se não impulsionado ou gerado, pelo renascimento da produção hispano-americana de prata, depois do decênio de 1880 e a descoberta, em 1697, de ouro em Minas Gerais, no Brasil, e sua mineração em quantidades expressivas após 1708. A expansão foi interrompida por alguns anos aparentemente depressivos, associados às guerras anglo-holandesas e francesas até 1697 e à Guerra de Sucessão Espanhola entre 1702 e 1713. Por outro lado, essas guerras trouxeram benefícios comerciais à Inglaterra, a primeira delas selando o século XVII pelo definitivo afastamento do poder holandês e sua rivalidade comercial. Além disso, a necessidade em Portugal de nova proteção política contra a Espanha e a França colocaram-na em mãos dos ingleses, com quem foi assinado o Tratado de Methuen em 1703, pelo qual Portugal concedia à indústria e comércio britânicos importantes privilégios no comércio português e brasileiro para o período de sua retomada de expansão, recém-iniciado com a descoberta de ouro no Brasil. O Tratado de Utrecht, em 1713, entre outros dispositivos, transferiu da França para a Inglaterra o privilégio de assento da venda de quantidades especificadas de escravos às possessões espanholas na América e, por conseguinte, simbolizou e estimulou o que se tornaria a linha mestra do desenvolvimento no século XVIII, o tráfico negreiro. Essas revoluções refletiram-se em desenvolvimentos significativos na produção e comércio internacional e dos ingleses. De modo crescente, o comércio europeu foi suplementado e até mesmo substituído e, sem dúvida, transformado pelo comércio colonial. Durante as últimas 4 décadas do século XVII, as exportações britânicas aumentaram mais rapidamente que as manufaturas e as reexportações mais depressa que as exportações internamente produzidas. Destas, 85% eram manufaturadas no começo do século XVIII e quase todas, por seu turno, constituídas de roupas de lã. No entanto, perfaziam apenas metade das exportações totais, enquanto 1/3 de todas as exportações era, na verdade, reexportação de produtos coloniais, dos quais açúcar, fumo e algodão compreendiam 2/3. Estes 3 produtos coloniais, que também constituíam 2/3 de todas as importações britânicas, refletiam a expansão no Caribe e no sul da América do Norte, e no caso do algodão, a retomada do comércio oriental, então baseando-se de forma crescente nos têxteis produzidos na Índia em lugar das especiarias da Indonésia. A expansão comercial das últimas 4 décadas do século XVIII foi marcada por volumosos investimentos britânicos, mais no comércio que nas manufaturas, o que resultou
em reexportações tríplices entre 1660 e 1700. Conquanto, no fim desse período, no decênio de 1770, as reexportações constituíssem ainda uma alta parcela, 37% das exportações britânicas. Os anos interpostos testemunhariam relativa mudança de ênfase para as manufaturas domésticas e uma expansão no rumo de novos produtos, apoiada na crescente demanda das regiões mineiras do Brasil e da América Hispânica, das lavouras intensivas do Caribe, do sul da América e do nordeste do Brasil, bem como a importação de certas manufaturas pela África, o Mediterrâneo e áreas do Báltico. Baseando-se fundamentalmente nas estimativas do rei Gregório para 1688, Diane e Cole calculam um nível de renda anual per capita de 9 libras, despesas governamentais de 5,5% do produto nacional líquido, uma taxa de formação de capital de menos de 5% desse produto, 10% do produto nacional resultante de receitas do exterior, com importações de 7,1 milhões de libras, exportações de 4,3 milhões de libras, para um déficit comercial de 2,8 milhões, mais receitas de serviços no exterior no montante de 3,5 milhões, e, por conseguinte, um investimento externo líquido de cerca de 0,7 milhões, ou 1,5% da renda nacional na Grã-Bretanha no início do século XVIII. A Europa ainda absorvia 82% das exportações domésticas e fornecia 62% das importações da Inglaterra, enquanto o Novo Mundo contribuía com 10% e 20%, respectivamente, e o Oriente com 3% e 13%, incluindo suas importações que eram reexportadas pelos ingleses. Essa expansão não se realizaria, naturalmente, sem considerável conflito interno em cada um dos países participantes e suas colônias, bem como rivalidade comercial e política, incluindo guerras entre eles, as quais estiveram intimamente associadas às ascensões e depressões cíclicas do período. Na França, o ministro das Finanças, Colbert, defendeu os interesses econômicos marítimos e coloniais contra os interesses agrários e continentais representados pelo ministro da Guerra. O rei Luís XIV, como fizeram seus sucessores, geralmente favoreceu os últimos. A França era uma potência continental, com forte e próspera classe agrícola, que resistiu às aventuras desnecessárias no ultramar e não promoveu substancialmente migração para as colônias. Embora tendo 3 vezes a população da Inglaterra, a França, em 1688, contava somente com 20 mil súditos no vasto interior da América do Norte, da foz do São Lourenço à embocadura do Mississippi, enquanto as relativamente pequenas colônias inglesas ao longo do litoral atlântico já somavam 300 mil colonos. Um século mais tarde, em 1763, os territórios franceses tinham cerca de 70 mil brancos e as 13 colônias inglesas por volta de 2 milhões e 500 mil. Também na Inglaterra, os interesses agrários sustentavam uma diretriz política europeia orientada para o continente, sendo representados pelo partido Tory e simbolizados pelo primeiro-ministro Walpole, no século XVIII. Os interesses industriais em ascensão, sobretudo os de Lancashire, e os interesses financeiros de Londres estavam mais caracteristicamente representados pelos Whigs, sob a liderança de Pitt. Eles fariam sentir sua influência na política inglesa, particularmente depois da gloriosa Revolução de 1688. O século XVIII, de revoluções comerciais e do açúcar, também foi chamado o século da Segunda Guerra dos 100 Anos, de 1689 a 1815. Todavia, Dorn
escrevendo em 1940, sustenta em sua obra Competition for Empire que, abre aspas, entre historiadores recentes, especialmente na Grã-Bretanha e na América, tem havido uma tendência a minimizar a importância da guerra como força contributiva na construção das nações contemporâneas. Contudo, para bem ou para mal, o militarismo tornou-se um dos elementos constitutivos da civilização europeia na época mesma em que a influência da Europa era estendida pelo resto do mundo. É fato notório que a história da expansão colonial também é a história de incessantes conflitos armados. Fecha aspas. Ademais, embora as guerras parecessem dinásticas e continentais, e em parte o fossem, também se feriam por motivos de rivalidade comercial, que se estendiam pelo globo e centralizavam-se em 4 eixos de rivalidades e teatros bélicos fora da Europa: a América do Norte, Índias Ocidentais, África e Índia, que já figuravam na Guerra de Sucessão Austríaca, entre 1740 e 1748, e foram o centro da Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. As 3 guerras anglo-holandesas, já no fim do século XVII, foram evidentemente travadas com objetivos comerciais e ajudaram a Inglaterra a suprimir a navegação holandesa e tornar-se independente neste setor, a estabelecer-se com firmeza no renascimento do comércio oriental. Agora, baseado mais nos têxteis que nas especiarias e a apostar no comércio que se tornaria o sinete do século XVIII, o comércio de escravos. A Guerra de Sucessão Espanhola de 1701 a 1713 opôs a Inglaterra à França, principal oponente político e econômico que restava aos ingleses numa rivalidade que haveria de marcar todo o século a partir da Guerra de Sucessão Austríaca, com a derrota francesa na Guerra dos 7 Anos e a vitória total dos ingleses nas guerras napoleônicas. Mas a tônica do período já fora marcada pelo Tratado de Utrecht, que se seguiu à primeira dessas guerras. Por esse tratado, a Inglaterra recebeu o direito de assento para prover às colônias espanholas com certo número de escravos, o privilégio de um navio de permisso a portar em portos coloniais espanhóis antes legalmente fechados, e uma série de outros meios legais e ilegais de acesso ao debilitado Império Hispânico. Na mesma época, o comércio britânico recebeu acesso ao crescente mercado brasileiro, através do Tratado de Methuen com Portugal. Essas e outras circunstâncias deram origem, durante os anos seguintes, a uma expansão frequentemente especulativa, simbolizada pela Companhia dos Mares do Sul na Inglaterra e a Companhia do Mississippi, fundada por John Law na França. Isso levou ao colapso financeiro de 1720, ano da Sophia Bubble, que iniciou os próximos quase 3 decênios de uma fase de depressão dos ciclos comerciais longos. Abre aspas, segundo Wilson, um estudioso atrás do outro tem revelado o fluxo e refluxo da vida econômica naqueles anos. Quase todos os setores, agricultura, comércio, interno e internacional, indústria, crescimento demográfico, mostram um momentum mais débil dos anos 20 aos anos 50, quando o avançado momentum veio a ser fortemente retomado. Fecha aspas. Os decênios seguintes, a 1720, parecem ter sido marcados por uma retardada expansão e frequentes crises e depressões. Em sua Economic Fluctuations in England, de 1700 a 1800, Ashton considera muitos desses anos como bastante prósperos, mas seus próprios dados e análises são equívocos e admitem interpretações algo contrárias. Ver, sobretudo,
as páginas 58, 60, 92 e 95, 120, 123, 147. De qualquer modo, muitos estudiosos do período, incluindo Ashton, concordam que um surto expansionista na produção e também no comércio iniciou-se perto da metade do século. Vários estudiosos do período chamam a atenção para anos relativamente depressivos, especialmente no comércio de açúcar. Abre aspas, entre 1720 e 1739, a indústria britânica de açúcar nas Índias Ocidentais experimentou séria depressão, ocasionada, sobretudo, por uma queda das exportações para a Europa. A recuperação não veio antes do aumento do consumo de açúcar na Grã-Bretanha, juntamente com uma legião favorável e um novo aumento de preços em bases remunerativas. Durante esse período de depressão, o poder político dos proprietários de lavoura intensivas nas Índias Ocidentais foi movimentado para conter o crescente comércio entre a Nova Inglaterra e as Índias Ocidentais francesas. Em 1733, o parlamento britânico aprovou o Molasses Act, que impôs direitos alfandegários proibitivos sobre o açúcar, melaço e rum importados pelas colônias inglesas norte-americanas das Índias Ocidentais estrangeiras. A lei passou contra a forte oposição da Nova Inglaterra e representou significativa vitória política para os interesses das Índias Ocidentais. Fecha aspas, citação de Esterbrook and Aitken. Mas a vitória foi ilusória, na medida em que a lei não foi, e naquele tempo não podia ser, imposta. Se a legislação não oferecia, porém, solução imediata, talvez uma ação mais agressiva a fizesse. Abre aspas, a depressão nas Índias Ocidentais inglesas afetou muitos interesses britânicos para ser tolerada. E, naquela época de truculenta rivalidade comercial, se medidas pacíficas, referência ao Molasses Act, não bastavam, eram bem recebidas como possível solução dos problemas comerciais. Aos ingleses, ofereceu-se uma oportunidade de debilitar a produção francesa de açúcar, já que não podiam derrotá-la em competição aberta. Plantadores de ambos os lados condenaram a aquisição de novos territórios produtores de açúcar. Temiam que o aumento da produção fizesse baixar os preços dentro de seus mercados protegidos. Cada lado esperava não adquirir e explorar as colônias do inimigo, mas destruí-las e despovoá-las. Não sendo possível destruir as colônias adversárias, a melhor coisa a fazer seria cortar-lhes o comércio, privá-los de provisões e escravos e impedir que vendessem seu açúcar. Nisso, a atividade naval quase confinou-se na prática a este segundo tipo de operação. Por volta de 174, as energias dos combatentes eram estabelecidas algures na Europa e América do Norte. Não havia forças disponíveis para operações de envergadura nas Índias Ocidentais e lutar ali equivaleria a pouco mais de um ensaio para a batalha mais dura que iria irromper em 1756. Fecha aspas, Perry e Sherlock. Um panfletário contemporâneo não deixou dúvidas, abre aspas,
deveríamos não só deprimir nosso inimigo até o último grau, como arruinar seu comércio e destruir suas colônias. Assim, em grande medida, impulsionaríamos o nosso e restituiríamos o florescimento de antes. Fecha aspas. Este, portanto, era o panorama do Caribe, o panorama cíclico da guerra inglesa contra a Espanha e a França, mais conhecida como Guerra de Jenkes ou da Sucessão Austríaca, iniciada em 1739, que foi, em sua essência, uma guerra comercial, uma batalha de mercadores rivais iniciada em 1740. Abre aspas, a verdadeira significação da guerra foi que ela constituiu o primeiro grande conflito entre potências europeias envolvidas em disputas ultramarinas. As colônias foram consideradas partes integrantes da economia nacional e o comércio ultramarino de suficiente importância para justificar uma guerra franca. Fecha aspas, citação de G. Williams. Na Europa, boa parte da guerra travou-se pelo controle de Flandres. Na América do Norte, em torno da fortaleza francesa de Louisbourg, na ilha Cape Breton. Na Índia, franceses e ingleses das companhias das Índias Orientais lutaram entre si, sem, contudo, envolver ali seus respectivos governos em conflito aberto. Para os ingleses, esta guerra teve outro benefício indireto. Enfraquecendo a competição francesa no Caribe, eles aumentaram temporariamente o mercado para o açúcar português produzido no Brasil e, portanto, dos têxteis para seus fregueses cativos. Mas a guerra foi equilibrada. O Tratado de Aix-la-Chapelle, de 1748, não resolveu questões importantes. A maior parte das conquistas foi devolvida mutuamente e deixou o equilíbrio de poder mais ou menos no nível estabelecido pelo Tratado de Utrecht, em 1713. Outra guerra seria virtualmente inevitável e viria a ocorrer dentro de uma década. Depois de 1750, a demanda e o preço do açúcar e as condições econômicas em geral mostraram-se favoráveis em sua evolução. Os anos de 1748 a 56 foram a idade de ouro do açúcar britânico. Contudo, embora as Índias Ocidentais ainda fossem, comercialmente, as colônias britânicas mais valiosas, os interesses britânicos já começavam a mudar dali para a América do Norte, que ampliava seu mercado para as exportações de manufaturados ingleses. E essa mudança se refletiria na Guerra dos 7 Anos, que começou em 1756, após 8 anos de Guerra Fria. O primeiro-ministro inglês, William Pitt, que, em relação à guerra anterior, já havia declarado que, abre aspas, quando o comércio está em perigo, a nossa última trincheira, devemos defendê-lo ou perecer, fecha aspas, citado em G. Williams, centralizava agora sua atenção, em definitivo, na guerra colonial na América do Norte e em seu intento de eliminar a ameaça estratégica francesa ao exposto interior das colônias norte-americanas. Quanto às Índias Ocidentais, os interesses de seus plantadores já começavam a perder a influência dominante na política e diretrizes britânicas. E, ao contrário da guerra anterior, desta vez eles já não ofereciam feroz resistência à anexação de colônias competidoras estrangeiras produtoras de açúcar. Em consequência, na Guerra dos 7 Anos, a estratégia britânica não visava mais a pilhagem das colônias francesas, senão sua anexação. E também Gladwin Williams atribuem e Perry Sherlock atribuem essa mudança ao desejo de usar as ilhas capturadas como instrumento de barganha no acordo de paz, e também aos desejos dos plantadores britânicos de eliminar o tormento da navegação e as ameaças militares francesas às suas propriedades. Isso provavelmente foi um fator, mas também poderia tê-lo sido na guerra passada.
Dorn acentua mais a luta e a divisão internas entre os interesses de Pitt e Walpole, as quais, sem dúvida alguma, constituíram um fator nas duas guerras e em ambos os acordos de paz. Podemos sugerir, no entanto, um fator adicional e talvez mais decisivo para explicar a diferença de estratégia britânica, destruição ou anexação, entre as duas guerras. Durante o período anterior, os mercados açucareiros estavam saturados e os lucros britânicos poderiam ser aumentados mediante a eliminação da produção rival. Nos anos da década de 1750, o mercado de açúcar estava bem mais firme e teria sido economicamente mais racional e politicamente mais exequível buscar a eliminação da produção rival e anexá-la para dela tirar lucro. Na Guerra dos 7 Anos, os ingleses também tomaram Havana. A coroa das Antilhas Espanholas, em 1762, desenvolveram grandemente o transporte marítimo de escravos para Cuba e iniciaram um processo que converteria aquela ilha na principal lavoura intensiva de açúcar do século XIX. Da mesma forma, tomaram Manila aos espanhóis nas Filipinas, embora demasiado tarde na guerra para haver consequências. Na África, os ingleses capturaram o principal posto francês de escravatura, a ilha de Gorée, ao largo da costa do Senegal, e conseguiram romper o tráfico negreiro francês, vital à sobrevivência econômica de suas colônias nas Índias Ocidentais. Finalmente, numa ação militar que resultaria determinante para o processo de acumulação de capital britânico e mundial no restante do século XVIII e por todo o século XIX, eliminaram a economia francesa e sua rivalidade política em Pondicherry, na Índia, e na Batalha de Plassey, em 1757, a resistência militar local aliada aos franceses em Bengala. O desafio francês na Índia, que se iniciara modestamente com o estabelecimento por Colbert de postos comerciais no continente em 1688 e que se mostrara cada vez mais ameaçador sob a liderança de Dupleix a partir de 1732, por pouco não obtendo êxito quando ele ameaçou economicamente os ingleses em Bengala depois de 1744, foi eliminado depois para sempre. As oportunidades econômicas originadas do progressivo colapso do poder mogul nas Índias Orientais durante a primeira metade do século XVIII seriam herdadas não pelos franceses, ocasionalmente mais agressivos, mas pelos britânicos, sob a direção, primeiro, de Clive, o triunfador de Plassey, e depois de Hastings. Os últimos anos da guerra, a partir de 1761, foram anos de reiterada crise econômica e viram a substituição de Pitt, representante dos interesses industriais e comerciais na Inglaterra, por Bute, delegado dos interesses agrários e continentais no gabinete do primeiro-ministro. Bute, segundo consideram os historiadores e conforme severas críticas de Pitt na época, devolveu desnecessariamente aos franceses, na mesa de conferências da paz de Paris em 1763, a maior parte do que estes haviam perdido no campo de batalha. Os britânicos preferiram conservar o Canadá e devolver a ilha açucareira de Guadalupe, o que se mostrou consistente, inclusive com a estratégia de Pitt. Mas, na perspectiva histórica, os franceses perderam a América do Norte e a Índia, e em breve perderiam também sua maior colônia açucareira, São Domingos. Os ingleses ganharam adicionalmente algumas ilhas do Caribe e a Flórida dos espanhóis, em troca da devolução de Havana, que também receberam direito de posse ao território de Louisiana, a oeste do Mississippi, então pertencente aos franceses. Depois de 1763,
a supremacia britânica estava assegurada e o curso da futura acumulação mundial de capital mapeada na Paz de Paris. 2. Fornecimento de moeda do Brasil e de Portugal para a Inglaterra. Revendo a Revolução Monetária de Preços do século XVI e sua relação íntima, frequentemente considerada causativa, com a expansão inicial do capitalismo europeu de feição mercantil, Villard investiga a relação entre a expansão monetária e a revolução comercial do século XVIII. O século testemunha longa expansão no fornecimento de ouro e prata para moedas, uma tendência geral altista de preços, o aumento da produção e a revolução comercial com que foi batizado. A associação é notável e, sem dúvida, importante. O índice médio de crescimento do estoque de ouro foi 3 vezes superior no século XVIII ao do século XVI, e o da prata 2 vezes mais alto. A produção anual absoluta de ouro foi de cerca de 20 mil quilos durante as 6 décadas depois de 1720, enquanto jamais excedera os 10 mil quilos nos séculos anteriores. O output anual médio de prata, que alcançara 423 mil quilos nos 2 primeiros decênios do século XVII e declinara para uma média anual de 337 mil nas 2 décadas anteriores a 1680, começou a subir novamente, daí por diante, recobrou-se e ultrapassou o seu ponto máximo anterior na década que se seguiu a 1720, dobrando a cifra por volta do fim do século XVIII. Todavia, podemos concordar com Villard que a influência causativa dessa produção monetária, embora não insignificante, foi relativamente inferior à do século precedente. Por um lado, já que o século XVIII começou com um estoque inicial de dinheiro superior, as trocas percentuais foram menos significativas, bem como menos instáveis. Por outro lado, o relativo e absoluto aumento de produção e comércio de outros produtos foi bem maior. O comércio externo inglês e francês triplicou durante as primeiras 7 décadas do século, e a transformação estrutural das relações produtivas e de produção, excetuando no século XVI, México e Peru, foi geralmente muito maior no século XVIII do que no anterior. Villard sugere que as influências entre dinheiro e produção ou comércio foi mais recíproca. A longa depressão baixou preços, isto é, elevou o preço dos metais monetários e estimulou a busca, descoberta e mineração daqueles metais. E eles, em troca, facilitaram o comércio de forma geral e particular nos casos especiais da América Hispânica, Brasil e Portugal, Báltico e Oriente, que examinaremos adiante. A produção e exportação de metais preciosos na América Hispânica aumentou novamente durante o século XVIII, aos poucos durante a maior parte do século e rapidamente nas 2 últimas décadas e no primeiro decênio do século seguinte. O México, que pelo fim do século produzia cerca de 2/3 da prata do Império Espanhol, dobrou, aproximadamente, sua produção média anual nas 8 primeiras décadas do século, de 164 mil quilos por ano nas 2 primeiras para 366 mil quilos nos 2 últimos decênios desse período. Villard, Fischer. Potosí jamais recuperaria o antigo esplendor, mas em outros lugares, especialmente as minas de ouro de Nova Granada, Colômbia, as minas eram reativadas ou descobertas. Humboldt, resumido e interpretado por Villard, calculou os custos comparativos e os lucros da produção de prata numa mina mexicana e numa alemã. Com 4,5 vezes mais trabalhadores, embora com salário 6 vezes mais elevado, na mina mexicana, em relação à europeia,
o capital extraiu 50 vezes mais minério, minerou 36 vezes mais prata e obteve 33 vezes mais lucro líquido. No entanto, os proprietários de minas na América Hispânica estavam com muita frequência à beira da bancarrota e permanentemente em débito de capital de giro com os comerciantes e outros financiadores. As regiões mineiras, naturalmente, ofereciam permanentemente déficit comercial com o resto da economia da colônia, esta com a metrópole espanhola e a Espanha com outras partes da Europa, sobretudo Inglaterra e França. Esses déficits comerciais eram pagos com os carregamentos de prata na direção oposta, dos quais a Inglaterra recebeu da Espanha e suas colônias cerca de 14 milhões de libras, o equivalente a 3% de todas as importações inglesas entre 1712 e 1770. Em troca, a Inglaterra remetia manufaturados, principalmente tecidos de lã, e reexportações de algodão indiano e do Atlântico Norte, bem como peixe norte-americano e, naturalmente, escravos da África. Outras exportações britânicas atingiram regiões meridionais do Império Espanhol através do contrabando processado no Brasil, via La Plata, para o Chile e o Alto Peru, Bolívia, de onde mais prata saía extralegalmente em contrapartida. O reflorescimento da mineração em várias partes da América Hispânica gerou aumento de produtos de origem animal da hacienda e de cereais, da mesma forma que a obragem produzia tecidos para atender à demanda mineira e urbana. O geógrafo alemão Alexander von Humboldt, que estudou a América hispânica na virada do século XVIII a XIX, escreveu em seu Political Essay on the Kingdom of New Spain, abre aspas, viagens pelos planaltos andinos ou pelas áreas montanhosas do México oferecem os mais óbvios exemplos da salutar influência das minas sobre a agricultura. Sem o estabelecimento formado para o trabalho de mineração, quantos lugares teriam permanecido despovoados? Quanta terra sem cultivo nos 4 distritos de Guanajuato, Zacatecas, São Luís Potosí e Durango. A fundação de uma cidade contemporânea, acompanha de imediato a descoberta de uma grande mina. Haciendas expandem-se nas proximidades. A escassez de alimentos básicos e os preços elevados causados pela competição do consumo favorecem os produtos agrícolas, compensam o agricultor pelas privações da vida nas montanhas. Neste sentido, a mina, surgida apenas do desejo de lucro, liga-se rapidamente a terras de há muito cultivadas. Fecha aspas. Esta influência estendeu-se para além de regiões mineiras ou mesmo de suas áreas agrícolas contíguas, tais como o Bajío, no México, para uma visão desta última área, ver Wolf. Ela foi também responsável, por exemplo, durante o século XVIII, pelo desenvolvimento do latifúndio agrícola no Chile, a fim de abastecer as regiões mineiras do Alto Peru e sua metrópole, Lima, Góngora, Sepúlveda, Frank. Conquanto a maioria absoluta da população estivesse comprometida em atividades agrícolas, e para muitos isso significasse
culturas de sustentabilidade. O eixo em que estas atividades e, em geral, o Império Espanhol no século XVIII giravam era a mineração. Até mesmo áreas especiais como os produtores de cacau na Venezuela ou de índigo na Guatemala exportavam a maior parte de suas produções para consumidores da economia mineira do México ou para os que dela dependiam na Espanha. Aquila Farias. As tentativas espanholas, frequentemente frustradas, de manter o monopólio do comércio com seu império colonial dariam lugar, durante os 2 últimos decênios do século, as diretrizes liberais de comércio e estas somadas ao fim econômico da prematura Revolução Industrial gerariam um boom econômico final de prata no Império Espanhol antes de sua derrocada. A expansão da produção açucareira do Caribe nos meados do século XVII e a queda dos preços do açúcar depois de 1670 provocaram o declínio de antigas regiões produtoras do Nordeste brasileiro após aquela data. Tais circunstâncias e o relacionado aumento no preço do ouro monetário estimularam a lavra e subsequente mineração de ouro na região mais para o sul e mais interiorizada, que veio a ser conhecida como Minas Gerais. Ali descobriu-se ouro em 1693 e 1695. A produção industrial começou no primeiro decênio do século XVIII, a uma média anual de cerca de 2.000 quilos. Depois de 1720, a produção passou a uma média anual de 8.000 quilos durante as 2 décadas seguintes e atingiu seu cume de quase 15.000 quilos por ano entre 1740 e 1760. A partir daí, a produção brasileira de ouro caiu abruptamente para cerca de 10.000 quilos nas 2 décadas seguintes e para uma média anual de somente 5.000 quilos durante os 2 últimos decênios do século XVIII. A importância quantitativa do ouro brasileiro entre 1700 e 1770 aparece quando comparada com a produção em outras épocas e lugares. Foi igual a toda a quantidade de ouro produzida pelas colônias hispano-americanas entre 1492 e 1800, e representou quase a metade da extração de ouro no resto do mundo durante os séculos XVI, XVII e XVIII, segundo Simonsen. A importância qualitativa deste ciclo de ouro brasileiro está no papel que ele desempenhou na Revolução Comercial e na ascendência precoce da indústria britânica no século XVIII. No Brasil, a Era Áurea desviou o foco da vida econômica, política e cultural do Nordeste para o Centro-Sul, o que foi simbolizado pela mudança da capital de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, que se tornou o principal porto para a exploração do interior. Com efeito, a corrida do ouro serviu para formar os primórdios de um país integrado, ou pelo menos de uma colônia diferente que antes não passara de regiões distintas, cada uma delas ligada, ainda que de formas diversas, à mesma metrópole portuguesa. A corrida do ouro atraiu capital e trabalho escravo do decadente Nordeste. Estimulou a produção de bens de origem animal nas terras secas do Nordeste, o sertão e mais ainda na região meridional, São Paulo, que abasteceu a região mineira com mulas de transporte, couros para enfardamento, carne para consumo e outros produtos alimentícios básicos, bem como materiais de construção.
Mas os recursos já existentes no Brasil eram insuficientes para atender à corrida do ouro, e neste sentido, ela atraiu mais capital, aventureiros e trabalhadores da Europa e escravos africanos. Embora a maior parte da mineração e do trabalho pesado fossem feitos por escravos, ou melhor, todo ele, e embora as relações de produção e de propriedade do ouro de Minas Gerais e depois de 1728 também diamantes equivalessem fundamentalmente às das lavouras intensivas de açúcar brasileiras ou do Caribe e as economias de extração de prata hispano-americanas, elas diferiam destas últimas na medida em que os lugares de mineração ou lavagem do ouro, distintos das profundas galerias das minas de prata ou dos engenhos de açúcar, podiam ser explorados lucrativamente com menores investimentos de capital e maior dispersão na propriedade das instalações mineiras e seu produto. Em casos extremos, como nas famosas corridas do ouro da Califórnia, Alasca e Austrália no século XIX, foi preciso apenas uma estaca para manter o corpo e alma unidos, uma peneira para lavar o ouro e a sorte distribuída ao acaso. A estrutura econômica e social resultante foi relativamente mais igualitária e conduziria a diferentes e maiores iniciativas de desenvolvimento, incluindo a produção industrial. Em Minas Gerais, depois que a produção aurífera decaiu durante as últimas décadas do século XVIII. Mas essas iniciativas chegariam no instante em que Portugal e a Inglaterra tinham particulares interesses em frustrá-las. Elas foram aniquiladas pela força política e econômica e Minas Gerais transformou-se em área deprimida a partir da virada do século. O ouro brasileiro ia para Portugal e dali para pagar o excedente das importações sobre as exportações para a Inglaterra e em seguida, em grande parte, para o Oriente. Os tratados comerciais anglo-portugueses do século XVII estiveram imobilizados durante as épocas comercialmente recessivas anteriores à gloriosa Revolução de 1688 e a produção portuguesa de tecidos recebera um novo, ainda que curto, sopro vital. Mas as circunstâncias econômicas e políticas da virada do século levaram Portugal a firmar o Tratado de Methuen em 1703 e a iniciar outro período, talvez de maior dependência política e econômica para com a Inglaterra, que durou pelo menos até a corrida do ouro no Brasil. O Tratado de Methuen regulamentava a troca de tecidos ingleses por vinho português e seria sacramentado um século depois por Ricardo, em sua Lei de Vantagem Comparativa. A rivalidade política e comercial da Inglaterra com a França e o acordo Tory-Whig fizeram a Inglaterra transferir suas importações de vinho da França para Portugal, negando à França, por conseguinte, a troca externa. A maior parte do vinho era paga com prata e consumindo vinho mais caro, porém abrindo mercado certo e firme aos têxteis ingleses, que em sua maioria eram pagos em ouro. O arranjo não deixou de ter seus críticos em Portugal, tanto assim que seu enviado à Inglaterra, Luís da Cunha, manifestou-se contra, abre aspas. A França sacrificaria seu vinho aos manufaturados. A Inglaterra prefere comprar vinho mais caro do que abandonar suas roupas. O que os ingleses desejam é aumentar seus manufaturados e arruinar os estabelecimentos em Portugal. Fecha aspas. Citado em Sidney. E conseguiram, conforme o primeiro-ministro Pombal observaria com tristeza 6 decênios mais tarde. Abre aspas, a contribuição do Brasil à Revolução Comercial Inglesa também tem sido menosprezada por historiadores. Este menosprezo não se origina somente das estatísticas comerciais inglesas que não indicam o comércio com o Brasil e sonegam a importância do comércio luso-brasileiro no comércio inglês com Portugal. Fecha aspas, Fisher. No entanto, 2 importantes estudos, publicados em 1970 e 71, em parte remediam o descaso. O de Fisher,
The Portugal Trade e o de Sidney, Trade and Power. O primeiro acentuando as consequências para a Inglaterra e o último para Portugal. A contribuição à Inglaterra e sua revolução comercial foi direta e indireta, bem como circunstancial. The British Merchant observou, abre aspas, desde nosso tratado com Portugal, temos exportado anualmente para aquele país prodigiosas quantidades de nossas manufaturas de lã, muito mais numerosas que antes. Na verdade, muito superiores às que exportamos para a França, fecha aspas, citado em Sidney. Com efeito, entre 1697 e 1700 e 1706 e 1710, as exportações britânicas para Portugal, muitas das quais prosseguiam dali até o Brasil, aumentaram em 120% e suas importações de Portugal somente 40%. Portugal tornou-se o terceiro maior freguês da Grã-Bretanha para todas as suas exportações e o quarto do setor das manufaturas, perfazendo cerca de 10% das primeiras e 13% das últimas. Mais adiante, nos anos relativamente recessivos de 1730 e no início do decênio de 1740, Portugal, e sempre atrás dele o Brasil, chegou a absorver 12% das exportações britânicas, incluindo reexportações, 18% de suas exportações de manufaturados e 23% de seus principais tecidos de lã. Portanto, Brasil e Portugal não foram apenas um freguês muito importante para as manufaturas inglesas, cujo crescimento estimularam na época em que o mercado europeu tendia a recusá-las, mas apoiaram também aquele desenvolvimento, precisamente durante a fase recessiva em 1720 a 1745, dos longos ciclos comerciais do século XVIII, quando até mesmo o negócio de açúcar no Caribe sofreu uma relativa calmaria. Houve, porém, outra contribuição do ouro. A Inglaterra manteve, por todo o período, um excedente de exportação de mercadorias em firme ascensão, relativamente a Portugal, e este excedente passou de uma média anual de 200 mil libras no começo do século a cerca de 500 mil na década de 1720. Nos anos de 1730 e 1740, o excedente atingia 700 a 800 mil libras, ultrapassando, no fim de 1750, a média anual de 1 milhão de libras, antes de cair novamente a pouco mais de 200 mil, no fim do decênio de 1770 e 1770, segundo Fisher. Este excedente comercial britânico, ou déficit comercial português, foi coberto por Portugal com ouro brasileiro, da mesma forma que os lucros britânicos invisíveis com transporte marítimo, comercialização, crédito e outros serviços prestados a Portugal. Durante todo o período, os excedentes ou déficits teriam alcançado a soma de 25 milhões de libras e correspondido a 6% de todas as importações registradas na Grã-Bretanha. Essa foi a base do deslocamento da prata e do estabelecimento pela Inglaterra do padrão ouro naquele tempo. Este ouro, por outro lado, além de lubrificar as engrenagens da riqueza britânica durante as pré-condições para a largada no século XVIII, rumo à Revolução Industrial, para usar a terminologia de Rostow, financiou largas parcelas do renascimento britânico no comércio do Oriente, através do qual a Inglaterra importou tecidos de algodão mais leves para reexportá-los para os climas mais quentes da Europa, África e Américas, e para os quais não tinha outros meios de pagamento a não ser o ouro brasileiro. Além disso, o arranjo com Portugal liberou a prata, mais escassa, para financiar o igualmente deficitário comércio do Báltico, que forneceu à Inglaterra certas matérias-primas de que ela muito necessitava a fim de apoiar sua indústria e exportações de manufaturados. Fisher resume, abre aspas, desse modo, entre 1700 e 1770,
o comércio anglo-português contribuiu de maneira nada insignificante para o desenvolvimento da economia inglesa, especialmente nos primeiros 40 anos do século, quando a taxa de desenvolvimento global não era particularmente significativa. Sem o crescimento desse comércio, sem a expansão da produção de ouro do Brasil, da qual tantas coisas dependeram, o progresso comercial, financeiro e industrial da Inglaterra teria sido muito mais lento. Embora o crescimento do comércio externo não tenha precipitado diretamente a Revolução Industrial, sua contribuição foi, todavia, notável. Fecha aspas, Fischer. 3. Açúcar e lavouras intensivas escravistas no Caribe. Outra grande contribuição, talvez a maior, à Revolução Comercial do século XVIII, veio da Revolução Açucareira e da escravatura e comércio triangular associados. Entre a Europa industrializada, as lavouras intensivas de cana do Caribe e a fonte de escravos na África. Conforme observa Sheridan, abre aspas, a evolução das colônias de lavouras intensivas deve ser vista contra o pano de fundo da recessão econômica e social e dos ajustes denominados de crise do século XVII. O colapso da Espanha e sua economia imperial na América foi apenas um aspecto da crise, fecha aspas, que também determinou o menosprezo, observado por Adam Smith, sofrido ou desfrutado pelo Caribe em relação às colônias mineiras da Espanha. Em consequência, começando com os holandeses após sua expulsão do Brasil em meados do século XVII, os ingleses espalharam-se no Caribe espanhol para desenvolver lavouras intensivas de cana, trabalhadas por escravos de ilha em ilha. Após 1713, os ingleses começaram a ser desafiados pelos franceses, que foram capazes de produzir a custo mais baixo, utilizando melhor organização e terras virgens mais férteis. A produção açucareira britânica, ainda que inicialmente apoiada em capitais holandeses, começou em meados do século em Barbados, transformada de uma sociedade de camponeses independentes em lavoura intensiva com trabalho escravo entre 1645 e 1667. A partir de então, o surto desenvolvimentista da ilha esmoreceu. A segunda ilha a ser convertida em lavoura intensiva de açúcar pelos ingleses foi a Jamaica, que eles conquistaram em 1665, mas que só veio a rivalizar com Barbados na população escrava e em produção açucareira na primeira década do século XVIII. A partir de então, o número de lavouras intensivas de cana naquela ilha, bem maior, aumentou de forma mais rápida, até que, no início da década de 1770, a Jamaica produzia 10 vezes mais que Barbados. A essa altura, em 1773-74, a Jamaica contava com mais de 200 mil escravos em 775 lavouras intensivas de cana, das quais uma de tamanho médio tinha cerca de 200 negros trabalhando em 600 acres, e destes, 250 cobertos de cana. O lucro total da Inglaterra na Jamaica no ano de 1773 foi calculado em 1.500.000 libras. Desta quantia, 1/3 provinha de produção para exportação e 2/3 de lucros no comércio. Sheridan. Os franceses expandiram-se mais tarde no Caribe, depois que Colbert criou as companhias de comércio das Índias Ocidentais e da África. A Martinica foi originalmente colonizada em 1635, mas por volta de 1671 havia apenas 12 lavouras intensivas de cana na ilha. Durante as 3 décadas seguintes, a população triplicou. Cerca de 20.000 pessoas, embora negros e brancos mantivessem a proporção de 2:1. Em seguida, a expansão acelerou-se, especialmente na população negra, que passou a 70.000 pessoas
em 1770 e excedeu a população branca na base de 6-1. A grande colônia de lavouras intensivas francesas e, eventualmente, o maior produtor de açúcar no Caribe foi São Domingos, mais tarde, Haiti. Na ilha de Hispaniola, que começou igualando-se à Jamaica e depois excedendo-a, no segundo e terceiro quartos do século XVII, e chegando a uma população negra de cerca de 250 mil pessoas, em 1775, antes que sua revolta de escravos, em 1791, a retirasse do mercado mundial de açúcar. Sheridan. Os franceses também produziram açúcar em Guadalupe e os ingleses em Antigua e Saint Christopher e Granada, entre outros lugares, cerca de 15 ilhas ao todo. Sua importância relativa aparece nas seguintes médias anuais de toneladas de importações legais nos países metropolitanos. Em 1741-1745, cerca de 150 mil toneladas, das quais 65 mil francesas, 41 mil britânicas e 34 mil portuguesas, procedentes do Brasil. Em 1766-1770, 193 mil toneladas, das quais 78 mil francesas, 74 mil britânicas e 20 mil portuguesas. Os espanhóis produziram somente cerca de 2% do total e foram ultrapassados até mesmo pelos holandeses e dinamarqueses. Sheridan. Segundo Gray, abre aspas, a lavoura intensiva foi um tipo capitalista de organização agrícola em que um número considerável de trabalhadores não livres era empregado sob direção e controle unificados na produção de um item básico, fecha aspas, para consumo no ultramar. O instante do desenvolvimento e boom da economia de lavouras intensivas diferiu de ilha para ilha, repetindo, em certo sentido e em escala maior, a incorporação das ilhas ao processo de acumulação de capital que haviam experimentado na época de Colombo e seus sucessores. Estes passavam a áreas mais verdes depois de desgastarem a virgindade econômica das primeiras incorporações. Naturalmente, nos séculos 17 ao 19, esse processo de sucessiva exploração máxima das ilhas foi complicado pela competição entre potências metropolitanas rivais. Regimes e relações produtivas variaram entre as ilhas em função desse ritmo de exploração sucessiva, embora temporalmente justaposta de maior boom e da explosão de ciclos do negócio açucareiro que eles, até certo ponto, partilhavam e em função de uma variedade de possibilidades geográficas ou topológicas de produção. Em geral, as ilhas menores especializaram-se na monocultura da cana, enquanto as maiores ou as regiões litorâneas continentais dependiam menos das importações de alimentos básicos, etc., produzidos por e para os escravos em terras relativamente menos férteis ou em áreas agrícolas montanhosas, como ocorreu na Jamaica. Essa circunstância econômica, mutuamente benéfica a plantadores e escravos, também ofereceu a estes últimos uma oportunidade maior de escapar ou pelo menos resistir à opressão da empresa açucareira no campo. Nesta conexão, deve-se observar que as publicações de livros como Slave and Citizen, de Tannenbaum, e Slavery, de Elkins, nos Estados Unidos, e uma série inteira sobre a escravidão no Brasil, por Gilberto Freire, fez ressurgir um argumento reminiscente do imperfeito debate weberiano sobre ética protestante, que não foi apenas seu, quanto ao efeito que supostas diferenças culturais e institucionais teriam entre os senhores de escravos, ou, em outras palavras, se suas respectivas sociedades estariam preparadas para assimilar supostas diferenças nas sociedades ou culturas de escravos e os graus ou espécies de opressão que os escravos sofreram. Este argumento
tem sido causticamente criticado por Genovese e Mintz, entre outros. O primeiro mostra que, por um lado, a suposta docilidade dos Samboé não ficou confinada ao sul dos Estados Unidos, conforme supõe Elkins, e que, por outro lado, essa mesma suposta docilidade não evitou numerosas rebeliões de escravos, algumas desastrosas e outras felizes, como as do Haiti, Genovese, Rabeliones. Mintz, em seu resumo de Elkins, afirma ainda que, abre aspas, a questão, nesse particular, não parece depender da presença de uma tradição, num caso, e sua ausência em outro. A taxa de crescimento da lavoura intensiva escravista não dependeu, portanto, de questões de raça, liberdades civis, proteção aos direitos de pessoas escravas e livres, ou da presença ou ausência de um ou vários códigos religiosos. As diferenças de crescimento nas lavouras intensivas escravistas em várias colônias devem ser entendidas como resultado de diferentes ecologias, diferente maturação de indústrias e mercados metropolitanos e diferentes relações políticas entre órgãos de governo crioulos e as autoridades metropolitanas. A escravidão industrial desse tipo, da mesma forma que na maior parte de colônias de lavouras intensivas comerciais, causou maior desumanização em relação aos escravos do que outras formas de escravatura, fecha aspas, especialmente a escravatura doméstica. Por isso, Mintz observa, como já debatemos atrás, e Adam Smith concluiu, que o regime relativamente benigno nas colônias espanholas não decorreu de diferenças culturais ou institucionais, senão de diferenças econômicas que mudaram. A opressão e também o regime escravista espanhol da primeira metade do século, após a conquista do Caribe e outras partes de seu império, e novamente depois que o açúcar reinou em Cuba durante o século XIX, não foram mais brandos que nas piores colônias protestantes colonizadas por europeus do norte no século XVIII. Além disso, o tipo e o grau de opressão da escravatura também variou no tempo nas colônias protestantes e em consequência de necessidades econômicas. Até Genovese, que embora rejeite a tese de Tannenbaum, Elkins desdenha geralmente o que chama, abre aspas, de equívocos excessivamente econômico-deterministas, fecha aspas, e sobretudo considera a tese de Mintz, acima citada, muito radical. Reconhece que, abre aspas, o Code Noir de 1685 introduziu alto padrão de humanidade e tentou garantir aos escravos certos direitos e proteção mínimos. O código foi recebido com desprezo nas Índias Ocidentais francesas, especialmente quando as ilhas entraram no boom açucareiro. Na véspera da Revolução Haitiana, provavelmente nenhum dos artigos protetores do Código Noir era aplicado, fecha aspas, Genovese, e sobre o determinismo econômico ao longo de suas obras. Mas esta observação de Genovese, aliás, restrita ou limitada à sua obra, leva-nos além do ponto a que Mintz parece disposto a ir, o tratamento de escravos e também de outros tipos de trabalhadores e inquilinos agrícolas, desde então, variou em relação íntima com os booms e a ativação dos negócios agrícolas, não porque devamos ou não devamos ser excessivamente deterministas em economia, mas porque as relações entre os proprietários de capital e trabalho, para não mencionar o uso do capital, incluindo escravos, são econômica e politicamente, mais do que institucional ou culturalmente, e sobretudo psicologicamente, determinadas na medida em que podem ser separadas. Em nível de micro-universo, a esse respeito, ver, por exemplo, Erich Fromm e Michael McCobb, Social Character in American Village, abre aspas, o caráter social resulta da adaptação da natureza humana às condições socioeconômicas disponíveis. O parágrafo seguinte, eles referem-se
a desempenho de classe e, secundariamente, tende a estabilizar e manter tais condições. Fecha aspas. Ao analisar as race relations em Curaçao and Suriname, Harry Hoetink observa que, apesar de sujeitas ao mesmo protestantismo holandês, suas leis e instituições, as relações sociais nas duas colônias foram bem diversas. Abre aspas. Quanto a Curaçao, basta notar que os desempenhos sociais do senhor e dos escravos produziram um modelo institucionalizado e mutuamente complementar de conduta para um e outro, porque Curaçao não tinha lavouras intensivas de fato, nem verdadeiros latifúndios produzindo para o mercado mundial. A situação foi totalmente diferente no Suriname. Ali havia vastas lavouras intensivas de cana, café, algodão e indústria madeireira, onde, com o tempo, o número de brancos excedeu em 7% o de escravos. No fim do século XVIII, havia no Suriname cerca de 3.000 brancos e 5.000 escravos. Em Curaçao, o número de brancos era mais ou menos o mesmo, porém com apenas 1/10 daquele número de escravos. Tais estatísticas bastam para explicar o tratamento mais severo dos escravos do Suriname. Fecha aspas. Hoetink, em Forner e Genovese. Por outro lado, Elsa Gouveia afirma que, abre aspas, a despeito das diferenças religiosas entre os franceses católicos e os ingleses protestantes nas Índias Ocidentais, ambas as atitudes religiosas e sua conduta geral em relação aos escravos mostraram notáveis semelhanças durante o curso do século XVIII. E tais semelhanças estabeleceram marcante contraste com as atitudes e comportamento aceitos em Cuba, até que a colônia começou a desenvolver um grande sistema de lavouras intensivas. Todas as provas apontam uma conclusão. A julgar por sua administração efetiva no século XVIII, as leis escravistas francesas diferiam muito menos de suas contrapartes inglesas do que se poderia imaginar. A aplicação do Código Noir, que em outras circunstâncias Colbert patrocinou a fim de proteger os escravos mais por motivos comerciais do que humanitários, durante esse período, afrouxou muito. A lei tendia a transformar-se cada vez mais em letra morta. Fecha aspas, Gouveia, em Forner e Genovese. Isso ocorreu, naturalmente, durante os anos de boom das colônias açucareiras francesas. David Bryan Davis explica, abre aspas, onde quer que os escravos trabalhassem em moldura de boom econômico, nas Índias Ocidentais, nos meados do século XVIII, e nas lavouras intensivas de café no Brasil, no século XIX, a instituição caracterizou-se por um atrito opressivo. Um paternalismo mais brando tendeu a aparecer quando os preços caíram, quando havia pouco incentivo à maximização da produção. Fecha aspas. Abre aspas. Talvez seja significativo que relatos sobre a escravatura latino-americana retratem frequentemente a vida relaxada nas lavouras intensivas de cana, após o declínio de sua importância econômica, e ignorem condições que prevaleceram durante o boom açucareiro do Brasil no século XVII, o boom da mineração no começo do século XVIII e o boom do café no século XIX. Fecha aspas. Davis. Estes imperativos econômicos e políticos, internos e externos, é que determinaram principalmente as condições de trabalho nas lavouras intensivas escravistas, como também nas minas e outros sistemas de trabalho colonial. Circunstâncias adicionais, embora relacionadas, que contribuíram para a definição das condições de trabalho e relações sociais em geral, foram o tamanho e concentração das unidades produtivas e as condições de substituição da força de trabalho. Desse modo, os regimes escravistas mostraram-se menos severos em áreas como as ilhas menores, altamente especializadas, sobretudo em épocas de boom,
na agricultura de lavouras intensivas foram ainda menos severos, não obstante a ocorrência de rebeliões de escravos, especialmente na Jamaica, onde a montanhosa Interlândia oferecia algumas possibilidades de agricultura de subsistência e refúgio militar. E relativamente menos severos em partes meridionais dos Estados Unidos, onde as lavouras intensivas, ou melhor, fazendas, e concentrações de escravos eram frequentemente menores e mais dispersas. De igual maneira, o tratamento aos escravos foi mais duro. Uma vida útil de 7 anos ou menos, onde e quando as possibilidades da substituição desse capital de trabalho foram maiores e mais baratas, em termos absolutos ou relativos quanto aos lucros das épocas de boom. Ao contrário, o tratamento revelou-se mais humano, onde as vidas úteis dos escravos tinham de ser prolongadas segundo as necessidades do Senhor e, o que é mais importante, onde e quando a oferta de escravos dependia, em grande parte, da sua própria reprodução. Um argumento vinculado ao primeiro e que assume maior e menor importância política em diferentes instantes históricos é o seguinte: se o preconceito racial é causa ou efeito de discriminação racial e especificamente da escravidão negra. Com isso, certos setores buscam justificar para si mesmos e para outros a própria discriminação e, sobretudo, a exploração de terceiros, a pretexto de que algumas raças são inferiores e superiores a outras e que este sentimento de fato existe. Já outros sustentam que aquele sentimento, que é o preconceito, é mais a consequência histórica e social das relações e do sistema de discriminação e exploração, e ainda mais que as diferenças agora observáveis, superioridade e inferioridade racial, são também resultado sócio-histórico de tal exploração e opressão. Os últimos, em nível simbólico, observam que Shakespeare não mostrou ou refletiu o preconceito de raça dos brancos contra os negros, quando escreveu Otelo. E outros criticam Shakespeare por não ter refletido suficientemente o preconceito racial que supostamente já existia então. Incapazes aqui de analisar esta questão em detalhes, limitar-nos-emos a notar que, pelo visto, a análise completa deste livro tem a ver apenas com a tese de que o sentimento racial é fundamentalmente consequência e não causa de opressão e exploração racial, e remeteu o leitor a escritores que examinaram a fundo e defenderam esta tese, tais como Williams, James e muito mais zelosamente Genovese. A observação de C.R. Boxer, referente à proclamada falta de preconceito racial entre os portugueses, é sugestiva. Abre aspas, uma raça não pode escravizar sistematicamente membros de outra raça, em larga escala, por 3 séculos, sem adquirir um sentimento consciente ou inconsciente de superioridade racial. Fecha aspas. Boxer, citado por Genovese e Forner e Genovese. Alguém poderia sustentar o contrário? Dificilmente. 4. Comércio escravo na África. Abre aspas. Um comércio negreiro em larga escala teria sido impossível se a África fosse verdadeiramente primitiva. Mas a África não era primitiva. Fecha aspas. Bohannon e Curtin. A escravatura nas Américas e o comércio escravista do Atlântico puseram a África no processo de acumulação de capital e o fizeram em nova base. Nas palavras de Samir Amin, abre aspas, durante esse longo período de incubação, abrangendo 3 séculos, a periferia americana do centro mercantil europeu ocidental desempenhou parte decisiva na acumulação de riqueza pela burguesia da Europa Ocidental. A África negra
desempenhou papel não menos importante, o que qualificamos de periferia da periferia. Reduzida a missão de fornecedora de trabalho escravo para as lavouras intensivas, a África perdeu sua economia. Começou a ser modelada de acordo com as necessidades estrangeiras, as do mercantilismo, fecha aspas. Ami, Underdevelopment and Dependence in Black Africa, 1971. Escravatura e comércio escravo tiveram longa história na África, mas antes do tráfico negreiro do Atlântico, eles existiam em bases sociais diferentes e tinham funções e consequências econômicas diversas das que viriam a ter sob a égide do capitalismo mercantil mundial. Hargreaves. Davidson divide este último desenvolvimento em 3 estágios principais, em grande medida sucessivos: pirataria, aliança militar entre caçadores europeus de escravos e chefes de tribos costeiras que começaram a fornecer escravos por compulsão e acabaram produzindo-os para lucro, e uma associação mais ou menos pacífica entre os escravizadores europeus e os fornecedores costeiros que, em troca, comerciavam ou capturavam escravos nas investidas guerreiras continente adentro. O tráfico escravo afetou 4 grandes regiões na África: o Congo, o delta nigeriano, a costa da Guiné e partes da África Oriental. E afetou-as diferentemente, prejudicando a base populacional muito mais gravemente, por exemplo, no sul pouco povoado, que era a principal fonte portuguesa, do que no noroeste mais povoado do comércio escravista anglo-francês. Oliver e Frege. Enquanto o fluxo total de escravos passava de menos de 2.000 por ano, antes de 1600, a uma média de cerca de 55.000 anuais durante o século XVIII, e uma média de 70.000 a 75.000 e mais de 100.000 em certos anos durante a década do pique de 1780, a fonte africana de escravos também se desviava na direção sudoeste. A Costa do Ouro, como fornecedora relativa, declinou de cerca de 25% na década de 1720 para 8% na de 1790, enquanto a Baía de Biafra subiu de somente 2% naquela primeira década para 42% no primeiro decênio do século XIX. E os fornecimentos da África Central dobraram entre 1770 e 1780. Para o período de 1711 a 1810, o Senegal, Gâmbia e Serra Leoa forneceram cerca de 5,5% à costa Windward, cerca de 7,7% à Costa do Ouro, 9,2% à Baía de Benin, 19,5% à Baía de Biafra, 16%, e a África Central e o Sudeste Africano, 42%. Curtin, The Atlantic Slave Trade, citado em Bohannan e Curtin. Abre aspas. Em resumo, enquanto a demanda de escravos se manteve relativamente firme, ela foi satisfeita por ligeiros desvios de uma para outra fonte de abastecimento, dependendo das condições políticas ou do desenvolvimento de novas rotas comerciais no interior. Fecha aspas. Citação de Curtin. Entretanto, mais importante ainda que essas diferenças regionais para uma apreciação da operação e consequências do comércio escravo para a África, foi a diferença entre sua operação perto do litoral e seus efeitos de longo alcance nas áreas do interior do continente. Davidson escreve em The African Slave Trade, abre aspas, ele isolou os povos do interior de qualquer contato com a Europa, exceto através da venda de cativos. Os chefes das tribos costeiras empenharam-se em defender o seu poder, comprando armas de fogo aos europeus. Os da retaguarda, privados de qualquer vínculo direto com europeus, foram reduzidos à impotência ou envolvidos no tráfico. De forma crescente, escolheram
o envolvimento, ou a isso foram forçados, fecha aspas, Davidson. Assim, analogamente aos principais abastecedores locais dos frutos do trabalho colonial, mais tarde neocolonial e depois ao que veio a se chamar genericamente de burguesia compradora, os africanos, pelo menos os governantes do cinturão litorâneo, tomaram parte ativa e consciente no comércio escravo. Abre aspas, é um erro considerar a experiência da Guiné e de outros centros de tráfico negreiro como ordenada e imposta de fora, com a parte africana desempenhada de forma negativa e involuntária. Esta visão espelha a noção familiar de incapacidade africana e não tem lugar no registro histórico. Os africanos envolvidos no comércio raras vezes eram vítimas indefesas de uma situação que não compreendiam. Ao contrário, compreendiam-na tão bem quanto seus parceiros europeus. Responderam ao seu desafio, exploraram suas oportunidades. Sua grande desgraça, e isso seria a tragédia africana, foi que a Europa queria apenas escravos. Fecha aspas, Davidson. Por outro lado, abre aspas, as feridas do comércio escravista se haviam tornado realmente inevitáveis. Em momento algum, eles, os africanos, tiveram possibilidade de escolha, salvo a de juntarem-se ao comércio europeu com o perigo de suas vidas e para lucro quase certo de seus rivais, ou então renderem-se às incessantes demandas da Europa, o poder de o Daomé resistir ao oio, sujeitando-se, em troca, à mesma pressão, dependia da entrega de escravos à costa. A alternativa drástica e inevitável era escravizar outros, a fim de comprar armas de fogo ou arriscar-se, então, à escravização. Esta, com efeito, foi a dinâmica interna da escravatura em conexão com a Europa e compeliu o Daomé, como compeliu outros estados, a participação plena na escravatura. Estado algum podia resistir, ou tinha oportunidade de resistir a esta combinação de espingardas e cativos. O Daomé foi apanhado na ruinosa cadeia de causa e efeito do comércio de escravos. Grandes quantidades de armas de fogo foram infiltradas na África Ocidental durante o maior período do tráfico negreiro. Negociantes europeus da costa talvez lamentassem esse fluxo de armas, pois ele fortalecia o poder de barganha dos seus parceiros africanos, mas nada podiam fazer a respeito. A exemplo dos africanos, também eles foram colhidos na cadeia de causa e efeito. Tinham de ter escravos, e para ter escravos tinham de pagar com armas. Mesmo que os comerciantes europeus quisessem recusar armas, andavam muito desconfiados uns dos outros para tentar qualquer espécie de política comum. Fecha aspas, Davidson. Em certas áreas litorâneas, o comércio de escravos gerou novas colonizações ou novas formas de colonização. Abre aspas, os pântanos do delta do rio Níger eram escassamente povoados ou mesmo despovoados antes da chegada dos veleiros. Contudo, dentro de 100 anos, emergiu ali, em meio ao labirinto de canais, um sistema intrincado de estados comerciantes. E ao cabo de outros 100 anos, esses estados tinham evoluído para uma posição quase invencível de monopólio comercial. Tornaram-se intermediários indispensáveis entre a Europa e as terras densamente povoadas atrás do delta. A história desses pequenos estados pertence ao Atlântico e à África. Eles foram, a bem dizer, filhos do comércio da Guiné. O comércio de escravos, da mesma forma que as colônias e as lavouras intensivas do Caribe e da América do Norte. E, no entanto, permaneceram fortemente africanos na fala e nas ideias. Fecha aspas, Davidson. Ao longo de toda a costa, abre aspas,
o comércio escravista tornou-se inseparável das influências de governos tribais, onde o comércio encontrava chefes fortes e reis, prosperava quase desde o princípio. Onde não os encontrava, fazia-os aparecer, seja na acumulação de riqueza por via dos direitos alfandegários presentes ou lucros comerciais, seja pela superioridade militar que derivava da compra de armas de fogo, seja pela autoridade política que os escravizadores atribuíam a figuras de prestígio. A escravização edificou o poder dos chefes onde ele não existia antes, ou transformou tal poder onde já estava presente, desviando-o de um caráter amplamente representativo para um sentido autocrático. Fecha aspas, Davidson. As armas de fogo constituíram o elo vital entre os estados litorâneos e o interior mais densamente povoado. Abre aspas, o uso generalizado de armas de fogo mudou o curso da história no Delta, o do Níger, tão seguramente quanto em outras partes da África. Foi sua concentração de poder de fogo que capacitou os chefes do Delta a afrontar e intimidar os povos numericamente mais fortes do interior. E os mosquetes foram, quase com certeza, decisivos para que os sacerdotes comerciantes aro sustentassem seu monopólio e fizessem respeitar o oráculo, em face da crescente oposição dos que sofriam as injustiças do sistema. Os padres aro não parecem ter usado as armas eles próprios. Alugavam pessoas, convocavam mercenários nas associações militares profissionais da Ibolândia. Assim, o comércio foi organizado com a arma de fogo e Deus, de um lado, e do outro lado, certamente o navio e a lavoura intensiva. As relações entre os estados da Interlândia eram crescentemente envenenadas pela luta do privilégio monopolista no abastecimento de escravos. Guerras feudais transformaram-se em guerras comerciais. Guerras comerciais, devidamente santificadas pela religião, degeneraram no salve-se quem puder, onde cada homem podia caçar outro, bastando-lhe para isso a força. Fecha aspas, Davidson. Desse modo, nos estados do interior, o comércio escravista do Atlântico tendeu a ter consequências outras que nos estados do litoral. O interior mantinha, há longo tempo, comércio com o mundo exterior, porém, através do Saara, como já vimos. Onde esse comércio ainda subsistia, teve de ser suprimido pela força, como fizeram os franceses no que hoje é o Senegal-Mali. Amém. Mais importante ainda, os estados imperiais pré-existentes foram isolados e politicamente enfraquecidos. Abre aspas. Todos os grandes estados da floresta, Oyo, Benin, os de Acan e Daomé, envolveram-se profundamente no comércio de escravos. E cada um foi influenciado por duas tensões e pressões. Com mais frequência, porém, as consequências revelaram notável contraste com o crescimento político que ocorreu ao longo da costa e na maior parte das cidades-estado do Delta. Pois, enquanto os povos do Delta absorviam novas tensões resultantes de novas formas de organização social, os estados do interior mostravam crescente rigidez e resistência ao desenvolvimento político. Numerosas vezes, embora com muitas variações locais, seu feudalismo virou-se contra eles. Seus governantes eleitos tornaram-se tiranos e o tecido de sua vida social evoluiu de forma perigosamente áspera e insensível. Ao ampliarem seu comércio com a costa, comerciaram também sua própria ruína. Cresceram poderosos nesse comércio, mas seu poder revelou-se mortal. Fecha aspas, Davidson. Alguns estados, como Congo, Angola e a Federação Iorubá, foram destruídos ou desintegrados sob o impacto do comércio de escravos.
A exceção aparente a esta regra teria sido o Estado Ashanti, que se desenvolveu e expandiu para se tornar, afinal, o mais poderoso. O Estado africano da Idade Média, da história da África durante o século XVIII. E o conseguiu numa região mediterrânea, centralizada em sua capital, a cidade de Kumasi. Os fundadores e construtores do império são lembrados e reverenciados até hoje. Mas se o Ashanti foi excepcional em seu poder e glória, também o foi na medida em que desafiou as reivindicações dos estados litorâneos Fulani e Ga ao monopólio do comércio escravo. E alcançou êxito, estabelecendo-se como intermediário entre eles e o norte, em vez de ficar à margem ou ser destruído pelo tráfico negreiro. Enfim, foi o comércio escravo e também a produção de ouro a base econômica do poder de Ashanti e de sua formação como Estado. F.K. Finn, Ashanti and its Neighbors. Ver ainda Klein. O comércio escravo e as guerras escravistas também contribuíram de forma significativa para a ruína da democratização, para a estratificação e o autoritarismo da sociedade africana. Não somente o poder dos chefes foi reforçado, ou em certos casos virtualmente criado, e sua legitimidade pervertida, como ocorreu com os caciques índios do século XVI na América Hispânica, e voltaria a ocorrer na África colonial na virada do século XX. Mas também, em contrapartida, abre aspas, o status de muitas pessoas comuns diminuiu e a divisão da sociedade em diferentes classes tornou-se mais rígida. O envolvimento ativo no comércio escravista do Atlântico significou o aumento de categorias servis nas sociedades em que elas existiam e sua criação onde não existiam. Assim, mais ou menos no fim do século XVIII, uma ponderável proporção de habitantes da África Ocidental encontrava-se sob alguma espécie de servidão. No período do comércio escravo do Atlântico, uma penalidade tão drástica quanto a venda como escravo foi introduzida para um número cada vez maior de delitos, descendo até os mais triviais. Com efeito, as pessoas comuns haviam perdido a segurança individual que as leis consuetudinárias lhes garantiam no passado. Os sacerdotes estavam geralmente envolvidos do lado dos comerciantes de escravos, juntamente com poderosas instituições espirituais, como sejam as sociedades secretas. Autoridades religiosas eram peritas em casos de feitiçaria a descoberto, o que significava que os acusados eram vendidos aos europeus. Havia o sofisma óbvio nesses procedimentos, conquanto a prática de feitiçaria houvesse aumentado nas confusas condições de era do comércio negreiro. Outra área de escuridão é a dos valores morais, fecha aspas, Rodney, em Oliver. Finalmente, podemos indagar quais as contribuições imediatas que a participação da África no comércio de escravos e daí sua contribuição ao processo mundial de acumulação de capital nos anos de 1650 a 1850 trouxeram ao seu próprio desenvolvimento econômico. Rodney escreve, abre aspas, o comércio certamente não estimulou quaisquer recursos de produção na África, como fez na Europa e no Novo Mundo. Ao contrário, desviou esforços da agricultura e da indústria. A introdução de mercadorias europeias não causou benefícios econômicos, já que as mercadorias eram consumidas sem gerar crescimento na economia. A economia estagnou-se e os recursos humanos foram devastados. Não há dúvida, entretanto, quanto à extraordinária contribuição dos africanos ao desenvolvimento econômico alheio. Fecha aspas.